Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Bom dia. Apresentemos no altar do Senhor as nossas intenções, em louvor a São José Operário, por uma graça alcançada, e Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Cabeças. Aniversário, Emanuele Cristine Segato Lemes, pela saúde de Maria Jesus Leme e família, Maria Aparecida Leme e família, André Luiz Salles, Fronsac, Jaime, família Targinho, família Segato, família Rodrigues, família Vieira, Jackson Santos. Pelas almas de Valdemar Fronsac e família, Ezequiel Salles da Silva e família, Maria do Carmo da Conceição e família. Por todas as almas dos fiéis falecidos da comunidade São José e São Bento. 6º ano de Francisca de Lima, Maria Aparecida, Valdirene, Mauro, Roberto, Marinalva, Fabiano, família Lima, família Guieiro, família Costa e família Isaac. Vanderlin, falecido ontem. Missa solene a São José Operário. Irmãos e irmãs, o dia de São José Operário, celebrado hoje, em 1º de maio, nos convida a refletir sobre a dignidade do trabalho e a importância de São José como modelo de dedicação e fé. Como carpinteiro, ele sustentou a Sagrada Família com esforço e humildade, tornando-se padroeiro dos trabalhadores. Nesta celebração, pedimos sua intercessão para que todos os trabalhadores sejam valorizados e encontrem dignidade em suas atividades. Iniciemos a nossa Santa Missa em pé, cantando. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. São José triunfante, vai a glória gozar, e para sempre reinante no Senhor repousar. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, neste dia especial para a nossa comunidade, onde celebramos um dos nossos padroeiros, São José. Queremos, nesta missa, entregar e dedicar a todos os trabalhadores, mas, sobretudo, os trabalhadores que não têm serviço, que estão desempregados. Que Deus, por intercessão de São José, tenha misericórdia e abra a porta dos empregos para estes irmãos e irmãs que necessitam do trabalho para sustentar a sua família. Reconheçamos-nos, portanto, pecadores diante de Deus, para celebrarmos dignamente os santos mistérios.
Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores e humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, a Deus Pai onipotente, e na terra paz aos homens, que Ele ama eternamente. Bendizemos o vosso nome, ó Deus Pai, Senhor da história. Damos graças e louvores pela vossa imensa glória. Ó Jesus Cristo, Deus encarnado, Senhor da vida ressuscitado, o Pai eterno, glória e esplendor. Sois nossa Páscoa, nosso Senhor. De nós piedade, ó Jesus ressuscitado, ó Cordeiro de Deus vivo, que tiras nosso pecado e lavais a terra inteira na água viva do perdão. Escutai o vosso povo, vossa igreja em oração. Ó Jesus Cristo, libertador, só vós sois santos, só vós, Senhor, com o Espírito de santidade, a glória eterna do Deus Trindade. Amém, amém, amém. Oremos. Ó Deus, Criador do Universo, que destes aos seres humanos a lei do trabalho, concedei benigno que, pelo exemplo e proteção de São José,
possamos realizar as obras que nos confiais e alcançar os prêmios que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Leitura do livro do Gênesis. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida. Eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito. E no sétimo dia, descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre para vós sois o Deus. Desde sempre para vós sois o Deus. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal,
Quando dizeis voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai até quando tardareis? Tende piedade e compaixão dos vossos servos. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Manifestai a vossa obra, vossos servos, e aos seus filhos revelai a nossa glória. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, acima de tudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sedes agradecidos. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Pois vós bem sabeis que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo o Senhor. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Algumas considerações sobre São José e a festa que nós estamos celebrando aplicada na nossa vida. A primeira, importante que se diga que nós ainda somos muito tímidos se tratando da nossa devoção para com São José. Nossa devoção a São José ainda é muito pequenina, né? Nesse sentido, o Papa Francisco, de saudosa memória, né? Ele nos ensinou uma coisa muito importante. Quando ele propôs para toda a igreja o ano de São José. Vocês se lembram do ano de São José? Ou já esqueceram? Então, quando ele propôs, ele ressalta, no texto que ele escreveu, Coração de Pai, ele ressalta 7 qualidades, 7 virtudes, que ele chama de virtudes de José. E uma das virtudes que ele ressalta é o trabalho. José, pai trabalhador. Ele diz, pai trabalhador. Ele faz, né, uma reflexão, um comentário, a partir da Rério Novaro, documento do então Papa João 23, que ressignificou para toda a igreja a dignidade do trabalho. E graças, né, e depois, antes até mesmo, no dia 1º de maio, foi considerado, né, o dia de São José, padroeiro dos trabalhadores. E depois, na sequência, o Papa escreve então essa encíclica. E o Papa Francisco ressalta isso. E desde então se valoriza, né, ou se procura valorizar a dignidade do trabalho. É claro que nesta valorização da dignidade do trabalho há também alguns excessos, né? Porque o povo também hoje em dia só quer trabalhar, não quer fazer mais nada. Trabalhar. Trabalho de segunda a segunda. Né? E tem gente que não vê nem os filhos crescer porque tem que trabalhar. Não tem mais tempo de estar com o filho porque tem que trabalhar. Então, quando eu digo que a nossa devoção a São José ainda é pequenina, justamente nesse sentido. A gente precisa aprender com José, não só a dignidade do trabalho, mas como também, né, a observação dos filhos, de verem os filhos crescer e de acompanhar todo este processo. Como José. Como José. Um outro elemento que a gente pode observar é que José ensinou a Jesus o sagrado ofício de carpinteiro. Consegue imaginar Jesus aprendendo com José o ofício de carpinteiro? Como que José fez para ensinar Jesus esta função? Como que faria um pai para ensinar o seu filho a profissão? Com todo cuidado, com todo... O hino das laudes, que a igreja nos propõe para rezar hoje, tem uma frase que me chamou bastante atenção, que diz que José ensinou o ofício de carpinteiro ao Criador do mundo. Olha que mistério profundo. Ao Criador do mundo. José ensinou o ofício do trabalho. Aquele que criou o mundo aprendeu a importância do trabalho com José. E eu fico cá pensando com os meus botões, imaginando muitas vezes nas minhas orações, como foi para José ouvir o Filho de Deus chamá-lo de pai?
Sabe aquela parte do Evangelho que diz que quando José soube que a Virgem Maria daria à luz a um filho, o texto diz do evangelista que José teve medo. Não é medo propriamente dito a palavra que aparece lá, mas José, sendo um homem justo, decidiu abandonar Maria em segredo. Por que será que José quis abandonar Maria em segredo? O evangelista nos conta essa passagem. Aí aqueles que não têm fé e que olham o texto do evangelho de forma errada vão dizer porque José desconfiou que tinha sido traído. Aí ele quis abandonar. Não, isso é totalmente errado. Esta desconfiança, em momento algum, existiu no coração de José, que a sua esposa pudesse ter traído. Não, essa desconfiança nunca existiu no coração de José. Mas justamente a importância disso, ele imaginando que o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, um dia chamaria ele de pai. O Filho do eterno Deus, o Filho eterno do eterno Deus, teria que chamar José de pai. E José, ele então, refletindo isso, esse mistério é muito grande. Eu não dou conta de ter o Filho de Deus, o Criador, o Filho eterno do eterno Deus me chamando de pai. E é um dos motivos pela qual ele decide abandonar a Santíssima Virgem em silêncio. Mas as realidades humanas da educação, da firmeza, da docilidade, do acolhimento, da ternura de Jesus, porque mesmo Jesus sendo um homem muito firme nos seus ensinamentos, quando ele ensinava, né, o homem de uma firmeza extraordinária, tinha também uma delicadeza, uma docilidade, uma ternura. E isso, por si só, é um grande ensinamento, um grande questionamento. Porque hoje em dia está se perdendo cada vez mais, está se distanciando de nós a ternura. Estão colocando na cabeça das crianças que o homem não pode ter ternura. E ternura é uma característica somente das mulheres. E por isso, a gente vê por aí o resultado dessa falta de ternura acontecendo nos lares, nas casas. Então, se Jesus aprendeu com José o trabalho e também essas características, imagine o que nós aprendemos com José. Porque José é um homem muito discreto. O texto bíblico apresenta José somente na infância de Jesus e quando Jesus está com 12 anos no templo. Somente isso. Não aparece em outros momentos José. E isso faz a gente pensar o quanto José é importante para a nação. Muito embora a gente tenha feito hoje em dia do nosso domingo um dia normal, né? Para muita gente domingo é dia de trabalho, né? É dia normal. Não tem diferença nenhuma dos outros dias da semana. E o texto bíblico que nós ouvimos na primeira leitura é quando relata a criação de Deus. Esse versículo 26, façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança. A gente consegue observar em nós a imagem e semelhança de Deus? Sabe aquele dia que você acorda e que você não dormiu direito na noite anterior? Acorda com, eu vou dizer, com dor de cabeça. Mas não é só com dor de cabeça, né? Acorda com outras coisas. E de repente você passa para o espelho, você olha para o espelho
e você não consegue reconhecer a imagem que você vê lá no espelho. Você se assusta tanto que você diz aquela oração de exorcismo: saia desse corpo que não te pertence. Aconteceu alguma vez com você na sua vida ou não? Você nunca passou por isso? Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando que a gente consegue observar em nós a imagem e semelhança de Deus? Porque as nossas atitudes muitas vezes estão tão distantes, tão distantes daquilo que Deus deseja para nós, que a gente pensa, ou a gente é tentado a pensar assim: se Deus um dia esteve aqui, Ele só passou por aqui e já foi embora. E a gente fica observando como que, para José, eu gosto de pensar nisso e gosto de propor isso para você pensar também. Como que José viveu esta semelhança de imagem e semelhança com Deus? Acho que José tinha uma vantagem que nós não temos. Por quê? Porque Jesus também chamou José de pai. Então, aquilo que Jesus devotava ao Pai eterno, Ele também devotava a José na sua humanidade. Os homens, nós nunca teremos a possibilidade de ter Jesus nos chamando de pai. Da mesma forma que nós nunca teremos, as mulheres nunca terão a possibilidade de Jesus chamando-as de mãe. Só uma teve esse privilégio, ninguém mais tem esse privilégio. Só José teve esse privilégio, nenhum outro homem terá esse privilégio. Mas como foi para José ter o Filho eterno, do eterno Deus, chamando de pai? E como foi para José ter presente na sua vida, porque pelas características de Jesus, pelos ensinamentos, pela firmeza de Jesus, nós acreditamos que tudo isso ele aprendeu com José. Por isso, nos faz pensar e afirmar o quanto José foi e é importante para a nossa salvação. Se José tivesse contestado o plano de Deus e feito diferente daquilo que o anjo disse para ele, como palavra de Deus. Claro, a gente não consegue imaginar, porque se José tivesse agido diferente, Deus também teria manifestado de uma outra maneira a sua vontade. No entanto, sendo por vontade de Deus, a nossa salvação teria acontecido. Mas isso são situações que não cabe a gente pensar disso de José. Porque se ele teve preocupação do mistério tão grande que estaria envolvido a sua pessoa no nascimento do Salvador, ele também se entregou, ele também se doou, ele também disse, como disse a Virgem Maria de outra forma, ele também disse o seu sim a Deus, consentindo que o Filho de Deus o chamasse de pai. Então, se nós podemos hoje observar a dignidade do trabalho, nós podemos observar por conta de José. Se nós podemos hoje olhar para a nossa história de vida e nos considerar abençoados porque Deus nos concedeu o mistério da salvação, isso também se dá a José. Porque ele participou diretamente desse mistério. E por isso hoje nós rezamos e devemos rezar com perseverança e com insistência para aqueles que não têm trabalho, para que eles consigam arrumar um trabalho para poder sustentar a família, como fez José. Mas não se esqueçam de cuidarem da sua própria família. Deus criou o homem à sua imagem de Deus, ele o criou também, homem e mulher os criou.
E Deus abençoou, ele disse, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Segunda leitura que nós propomos, que seria também a primeira leitura, nos diz assim, acima de tudo amai-vos uns aos outros, pois o amor é vínculo da perfeição. Apliquemos também isso a José. Como que José amava o próximo? Como que José amava os outros? Se alguém nos perguntasse diretamente se nós amamos todas as pessoas, a gente diz, a gente ama. A gente, claro que ama. Alguns eu quero bem longe de mim, mas eu amo. Alguns eu não quero nem que se aproxime de mim, mas eu amo. Alguns eu tenho vontade de pegar o cabelo, por isso que eu não tenho mais cabelo. Alguns têm vontade de pegar o cabelo e esfregar a cara no muro. Mas eu amo. Perdoe a ironia. Vocês entenderam o que eu estou dizendo nesse amo, né? A gente ama, mas a gente coloca condição. A gente coloca inconscientemente, a gente quer amar aqueles que de alguma maneira devolvem o amor ou devolvem alguma coisa em troca. Aquele que pisa no nosso pé, aquele que dá de vez em quando, sabe? Aqueles que vivem provocando a gente. Vocês não tem ninguém que faz isso, né? Vocês são pessoas santas. Sabe aquelas pessoas que vivem cutucando você, tirar sua paciência? Sabe já o seu ponto fraco? Igual criança que sabe que quando chora vai ganhar comida da mãe. Tem algumas pessoas assim na vida de vocês ou não? Tem? Não, imagina. Claro que não. Esse tipo de pessoa não existe. Agora, será que a gente consegue imaginar o que pensavam de José quando José aceitou o projeto de Deus, assumindo Jesus como seu filho? O que falavam de José? O que falavam de José? Quer saber o que falavam de José? Sim ou não? Sim ou não? Faz assim com a cabeça. Sim? Não. O que você falaria de um vizinho seu que aparecesse grávida que não fosse do marido? O que você falaria dentro da sua casa? Você viu a fulana? Está esperando um filho. E o filho dizem que não é do marido. Verdade? Não acredito. Então, quando olhavam para José, acolhendo a sua esposa conforme o anjo tinha dito, aceitando o projeto de Deus, certamente haveria lá uns abelhudos olhando, vai ser, olha José, olha que coisa feia, está assumindo o filho de outro. Embora não fosse verdade que o filho é de outro, o filho... Mistério de Deus que quis fazer esse carne no ventre da Virgem Maria. Mas a esses também, José teria que amá-los? Com certeza. E é esta prática de amor que nós precisamos, a exemplo de José, também colocar em prática. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, da qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Tudo o que fizerdes por palavras e obras seja feito em nome de Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para os homens. Este é, sem dúvida nenhuma, o segredo. O segredo de uma vida feliz. Porque a gente sempre está preocupado em fazer isso ou aquilo para agradar pessoas. Ou não fazer isso ou não fazer aquilo para não desagradar fulano. Ou fazer algo que nos é forçado a fazer só para não decepcionar fulano e ciclano, etc.
Sendo que o que deveríamos fazer, de verdade, seja o que for, no trabalho, sobretudo no trabalho que exercemos, como diz o texto. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Se nós fizéssemos isso na nossa vida, tudo o que fizermos, fazermos para o Senhor, tenho certeza que a gente se livraria de um monte de problema. Um monte de situação aí que a gente se livraria, que traz desgastes, que traz decepção, que traz tristeza, que traz frustração. Que a gente faz pensando nas pessoas, não fazemos pensando em Deus. E por fim, o texto do Evangelho, narrado por Mateus. Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e estes milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, seus irmãos são Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não moram aqui conosco? Aqui o questionamento é das obras que Jesus está realizando. Eles estão perguntando com quem Jesus aprendeu tudo isso. Por que ele faz tudo isso? E antes mesmo de fazer a pergunta, eu já dei para você a resposta. Com quem que Jesus aprendeu tudo isso? Você observou o que eu falei já? Com quem? Com José. Só pode ser com José. Claro que a Virgem Santíssima também, né, tem um papel fundamental. Mas o nosso olhar é para José. E esta sabedoria, esta firmeza, que também nós precisamos buscar. Aprender de Jesus por intercessão de José. Então, assim como eu digo que a Virgem Maria foi a primeira discípula a seguir Jesus, José também foi o primeiro discípulo a seguir Jesus. Então, se você quer ser um bom discípulo de Jesus, você quer ser um bom discípulo de Jesus, sim ou não? Pergunta para o seu vizinho aí para ver se ele está acordado. Você quer ser um bom discípulo de Jesus? Agora a frase completa, não vai ficar só na pergunta. Então, siga o exemplo de José. Você seguiu o exemplo de José, eu duvido que você não seja um bom cristão. Eu duvido que você não seja um bom cristão. Duvido que você não seja um bom pai. Duvido que você não seja uma boa mãe. Se você seguir o exemplo de José. Porque automaticamente, se você seguindo o exemplo de José, você está seguindo também o exemplo da Santíssima Virgem Maria, a esposa dele. E aí nós faremos da nossa vida, né, uma imitação profunda da vida de Cristo. Porque no fundo, seguir o exemplo de José é seguir o exemplo de Cristo. Então é importante a nossa devoção para com São José. Por quê? Porque através da nossa devoção, nós seguimos Cristo que ele seguiu. Amamos Cristo que ele amou. E o nosso trabalho, quer que seja o que façamos no nosso trabalho, será para louvar a Deus, para agradecer a Deus, será para o próprio Deus. Ainda que o nosso trabalho seja necessário para conquistar o pão de cada dia. Mas se nós colocarmos o coração e colocar amor, nós estaremos imitando as virtudes de José. São José operário, rogai por nós. São José operário, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Como hoje é um dia típico, normalmente nessa festa nós não fazemos a nossa profissão de fé, mas eu convido-os, por ser um dia festivo, juntos façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes, apresentemos ao Senhor as nossas preces, as nossas orações, com a oração da comunidade. A cada prece rezemos com fé, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos trabalhadores, para que encontrem dignidade e justiça em suas atividades, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos desempregados, para que consigam oportunidades de trabalho e sustento para suas famílias, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos governantes e empregadores, para que promovam condições dignas de trabalho e respeitem os direitos dos trabalhadores, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas famílias dos trabalhadores, para que sejam fortalecidas na fé e na união, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós, para que sigamos o exemplo de São José, vivendo com humildade e dedicação, rezemos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, acolhei os nossos pedidos e realizai o que pedimos sobre a intercessão de São José. Por Jesus, vosso Filho, que vive convosco na unidade do Espírito Santo. Coloquemos no altar com o pão e o vinho nossa vida para que tudo seja transformado. Trazemos à mesa santa o fruto de nossas mãos, uma trabalho, outra planta e alimenta mil irmãos. O trabalho, quem diria, era a missa de José, que sustentava Maria e Jesus em Nazaré, que sustentava Maria e Jesus em Nazaré. Trazemos também o vinhos, gotas que são de alegria, pois Deus nos quer com carinho, bem felizes noite e dia, com gestos mil, com sorrisos, como gotinhas de luz. José fez um paraíso do lar da mãe Jesus. José fez um paraíso no lar da mãe Jesus.
pois nossa missa é uma festa da partilha e do amor, para que fosse levada ao mundo esta luz da fé. Quanta madeira banhada no suor de São José, quanta madeira banhada no suor de São José. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus, fonte de toda misericórdia, olhai benigno os dons que vos apresentamos na comemoração de São José Operário. Concedei propício que estas oferendas alcancem vossa proteção para aqueles que vos invocam, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, e na veneração de São José louvar, bendizer e proclamar vossa grandeza. Ele, homem justo, dado por esposo à Virgem, Mãe de Deus, servo fiel e prudente, foi posto à frente da vossa família para cuidar como pai do vosso Filho unigênito, concebido pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos vos louvam, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, e os céus e as forças celestes, como com os beatos serafins unidos, exultantes vos celebram. Concedei também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Louvemos o nosso Deus com nossa prece eucarística, a nossa oração é número 1. Pai de misericórdia, quem sobe os nossos louvores, suplicantes vos pedimos, vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis, abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que vos oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo, governando-a por toda a terra. Em comunhão com o nosso Bispo Júlio e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Lembremos de todas as pessoas que nos pedem orações. E todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé
e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus. Elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos em comunhão com toda a igreja. Celebramos em primeiro lugar a memória da mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, de seu esposo São José, também dos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião. E todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna, acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas, recebei-as como um sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos e levou os olhos a vós, ó Pai Todo-Poderoso. Pronunciou a bênção de ação de graças. Partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, entre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com um olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferta seja levada à vossa presença, no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão no santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que nos precederam com um sinal da fé e dormem o sono da paz. Rezemos pelos nossos falecidos. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade e o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele não cessais de criar e santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz.
Provai e vede como o Senhor é bom. É feliz todo aquele que encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o preciosíssimo sangue de Jesus que vou receber, me guarde para a vida eterna. José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão, para não faltar o pão no lar da Virgem Maria. Que não falta em nossa vida esse pão que vem do céu, mas cresceu como comida que teu trabalho lhe deu. Vem ajudar-nos, José, ensina-nos outra vez a receber com mais fé o pão que Jesus se fez. José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão, para não faltar o pão no lar da Virgem Maria. Que não falta em nossa vida este pão que vem do céu, mas cresceu como comida que teu trabalho lhe deu. Este é Jesus tão criança, te deu razão pra viver, faz-nos crescer na esperança por esse pão aqui teu. José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão, para não faltar o pão no lar da Virgem Maria. Que não falta em nossa vida este pão que vem do céu, mas cresceu como comida que teu trabalho lhe deu.
ensina-nos a amar. Quem cresceu em Nazaré é pão agora no altar. José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão, para não faltar o pão no lar da Virgem Maria. Que não falta em nossa vida esse pão que vem do céu, mas cresceu como comida que teu trabalho lhe deu. Mostra o segredo da missa, que é ter neste pão, é construir a justiça e promover todo irmão. José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão, para não faltar o pão no lar da Virgem Maria. Que não falta em nossa vida este pão que vem do céu, mas cresceu como comida que teu trabalho lhe deu. Oremos. Senhor, que nos fizestes provar o alimento celeste, nós vos pedimos humildemente que, a exemplo de São José, levemos em nossos corações o testemunho do vosso amor e possamos saborear sempre os frutos da verdadeira paz. Por Cristo nosso Senhor. Nós só lembramos que hoje à noite nós daremos início também ao tríduo da festa de Santa Cruz, lá no Avecuia, e domingo, o encerramento da festa, com aquele delicioso almoço e tudo mais. Leilão de prendas vivas, e a festa de Santa Cruz que começa hoje. E depois da nossa procissão, nós teremos o nosso delicioso cearense. E se você ainda não adquiriu o seu convite, para o almoço, ainda tem, né, dona Cida? Ainda tem. Você aproveita a oportunidade, adquire também para almoçar conosco, terá a possibilidade de almoçar aí no local, confraternizando com a comunidade. Ou, se você quiser também levar marmita para comer na sua casa com sua família, também pode, não tem problema. Mas você tem as duas opções. Você pode comer no local. Comer no local é mais gostoso, eu lhes garanto. Com certeza, né, padre? Eu gostaria de agradecer a todos, que esses dias vieram participar aqui, em nome de toda a comunidade de São José e São Bento, aqueles que vieram todos os dias, aqueles que vieram hoje, seja bem-vindo. Conforme o padre já falou, temos a cearense, que vai ser servida logo após a procissão.
aproveite, participe conosco, ajude, colabore com a nossa paróquia, com a nossa comunidade. E, de modo especial, né, pedir as bênçãos, né, sempre para todos nós, a cada dia. Convido a todos aqui presentes, né, agradecendo também os que estão trabalhando lá na cozinha, correndo, os que ajudaram, colaboraram, estão colaborando, vão colaborar. Que Deus e o glorioso São José esteja sempre presente na vida de cada um. Convido a todos a rezar uma Ave Maria, né, pelo nosso sacerdote, pelo nosso pároco, Padre Samuel, pelo nosso diácono Valmir, também pelos meninos, né, seminaristas que estão iniciando a caminhada. Que o São José olhe por cada um, que seja linda a vocação, perseverante, muito abençoada, muito iluminada, sempre na presença do Divino Espírito Santo. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gostaria agora, nesse momento, né, que faça chegar a mão, uma pequena lembrança, né, um mimo de nossa comunidade, ao nosso sacerdote, Padre Samuel, ao nosso diácono Valmir, e também aos nossos meninos seminaristas, José Renan e Pedro. Obrigado pela oração, sempre bom. E vamos então fazer a nossa pequena procissão, 16 quilômetros só, bem curtinha. 16 quilômetros a gente faz em menos de um dia. Quem vai conduzir a imagem pode se aproximar aqui. Os valentes discípulos de São José. A gente vai subir esta rua aqui, a próxima, sobe por essa e desce na outra. E depois voltamos aqui para a igreja para a bênção final e para o delicioso almoço. Durante a procissão nós vamos combinar assim, vamos rezando e cantando. A gente reza a primeira parte os homens com o padre e a segunda parte as mulheres respondem. Assim como a gente não vai fazer uso de microfone, assim todo mundo reza e também todo mundo canta. Ó São José, és todo um povo feliz cantando a tua glória. Casto esposo de Maria, Pai amável de Jesus. Ó São José, sempre de novo presente está em nossa história. Tua mão, proteção para o Filho nos conduz. São José, o povo te venera e te quer bem. São José, querido padroeiro, nosso amém. Tu és dos lares advogado, da igreja o santo padroeiro, protetor dos operários, servidor fiel de Deus, de graça e bênção coroado. Teus bens partilhas com os herdeiros da
te quer bem. São José, São José, querido padroeiro, nosso amém. Querido padroeiro, nosso amém. Querido padroeiro, nosso amém.
Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Meu bom Jesus, Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Amém. Nossa Senhora Aparecida, São José. Pois bem, fizemos a nossa procissão. Nem doeu, né? Alguns ficaram com a língua de fora, mas doer não doeu. Assim nós vamos celebrando nosso padroeiro tão querido. Vamos receber a bênção e depois o nosso viva bem bonito a São José. O Senhor esteja convosco. Cada vez que o padre abaixar a mão, vocês respondem amém, bem bonito, cheio de fé. Deus nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de São José, padroeiro de nossa comunidade, vos abençoe e vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em São José a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu evangelho. O Espírito Santo, que em São José nos ofereceu um sinal da caridade divina, vos torne capazes de criar na igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Prepare aí o seu pulmão para que ele viva bem bonito a São José. Do 3. 1, 2, 3. Viva São José! Viva o padroeiro de nossa comunidade! Viva o protetor dos trabalhadores! Viva Jesus Cristo! São José, o povo te venera e te quer bem. São José,